Hoje nós vamos falar sobre um esporte coletivo chamado beach soccer, certo? Que não é muito incomum, principalmente nas praias do Brasil. Ele é um tipo de futebol jogado na areia, certo? Por isso que é muito jogado, é muito mais fácil ser visto no litoral do Brasil. E ele é bastante recente enquanto esporte, porque ele veio a ser aí datado em 1992. A sua institucionalização, quase que não sai, foi datada aí no ano de 1992, e mesmo assim ele é um esporte já praticado há muitas décadas como variante de lazer, certo? É um esporte recente, mas que já é muito praticado. Em 1993, o beach soccer ele dava seus primeiros passos, né, como alguns jogos de exibição. Não estava valendo ali como um esporte oficial, que tinha federação, confederação. E em 1994, houve a TV Globo, em uma agência de marketing, firmaram parceria e eles fizeram ali a realização do primeiro mundialito de beach soccer, que foi uma competição que aconteceu no mês de abril, lá na praia de Copacabana. Jogando em casa, né, e ali aclamado, empurrado pelos milhares de torcedores que lotaram as arquibancadas, o Brasil ele sagrou-se campeão, superando a Itália na decisão, e o beach soccer ele foi conquistando o povo brasileiro. Ela foi criada, né, como uma opção de lazer e entretenimento. Alguém em algum momento pegou uma bola e começou a jogar ali nas areias das praias do nosso país. Mas o beach soccer ele alcançou todos os objetivos, né, devido às suas características, e garantiu aí sua popularidade e a sua audiência na TV. Tem algumas características que podemos falar aqui sobre o futebol de areia. Eles são jogados, né, ali na praia, na areia da praia, trazendo aí um estilo de vida, né, porque ele é descontraído, ele é saudável, tem o mar, a bela paisagem, então traz aí esse estilo de vida, traz aí essa tranquilidade e esse prazer para quem está praticando futebol de areia. Temos também as regras de jogo, onde as dimensões do campo e a superfície irregular vão proporcionar constantes ações de gol, vão proporcionar jogadas plásticas como as bicicletas e voleios, e além de uma altíssima média de gols. Temos também o tempo de jogo, que se divide em 3 períodos de 12 minutos cada, e cada período vai ter um intervalo de 3 minutos. E esse formato facilita aí para a programação da TV, que pode se desenvolver um show de 1 hora de duração, com abertura, intervalos comerciais e encerramento, mantendo o interesse do público, certo? Então, esse período de jogo, esse tempo de jogo facilita muito para aqueles que transmitem as competições. Em 1998, a fim de estar se adequando aí à legislação brasileira, né, as 3 federações estaduais fundaram a Confederação Brasileira de Beach Soccer, certo? Então aí se tornou um esporte de forma oficial, porque sabemos que esporte se caracteriza por ter uma federação, uma confederação que possa estar regulamentando esse esporte. Na época, essa confederação ela contou com 22 federações estaduais filiadas, e a entidade ela tinha a responsabilidade de gerir a modalidade, organizando aí as competições, sejam elas interestaduais, nacionais ou internacionais. Os primeiros jogos, ainda como exibição, foram disputados em 1993, como já foi falado. Já em 1994, com um plano de desenvolvimento e expansão, a modalidade ela passou a ser praticada nos 4 cantos do planeta. E na Europa, em 1996, foi criada a Liga Europeia,
onde atualmente quase 120 países participam de competições pelo mundo, sendo alguns deles na versão feminina. No início de 2005, o Beach Soccer ele recebeu a chancela da FIFA, certo? Que realizou em maio de 2005 na praia de Copacabana a primeira edição da Copa do Mundo FIFA, e a França ela ficou com o título, vencendo Portugal na final, e o Brasil completou o pódio na terceira posição. Então aí o Rio de Janeiro, né, a cidade maravilhosa, ela voltou a sediar a competição em 2006, e em 2007 a seleção brasileira foi empurrada pela torcida, conquistando o bicampeonato mundial invicto. O beach soccer, né, o seu campo de jogo, ela é feita na areia, realizado na areia, a superfície, ela tem que estar nivelada, certo? Tudo certinha. Não pode ter concha, né? Porque a gente sabe que na areia da praia geralmente tem concha, algum lixo, algum objeto que possa lesionar os jogadores, não pode existir. Para competições internacionais, a areia ela deve ser de grão fino, com uma profundidade mínima de 40 centímetros, ali a área de jogo. Ela deve ser peneirada até que se torne bem aceitável para o jogo, sem ser áspera, tá? Não poderá ter esses elementos perigosos e também não pode ser uma areia muito fina, para que não possa levantar o pó que fique na pele ou acabe ali afetando a respiração dos jogadores. As marcações da superfície de jogo, ela será uma área retangular, marcada com linhas, tá? As linhas elas vão pertencer às áreas que delimitam ela. As duas linhas de demarcatória mais longas são chamadas de linhas laterais, e as duas mais curtas vão ser chamadas de linha de meta, assim como todo o campo, toda a quadra, toda a área de jogo né? Tem as linhas laterais e as linhas de meta ou linhas de fundo. E entre essas linhas não vai ter outras metas, tá? Então, aqui é o campo de jogo, né? As linhas laterais, as linhas de meta ou linha de fundo. Essas linhas traçadas que vocês estão vendo aqui são linhas imaginárias, certo? São linhas imaginárias, elas não estão desenhadas lá na área de jogo, até porque, como é areia de praia, fica meio que impossível marcar. Se fosse para colocar uma fita ali no meio, teria a possibilidade, seria muito mais fácil dos atletas estarem tropeçando. Então, são linhas imaginárias. A bola de jogo ela deve ser de couro sintético, mais impermeáveis, né? Deve ter uma circunferência de 68 a 70 centímetros e a massa mínima de 400 gramas e a máxima de 440 gramas. Cada equipe vai ser composta por 5 jogadores, onde um vai ser o goleiro e 4 vão ficar ali na linha. É permitido que o banco de reservas contenha até 5 jogadores, e no que se refere a substituições, não vai ter uma quantidade limite, como tem no futebol, por exemplo, certo? Ela pode ocorrer a qualquer momento da partida. O equipamento básico dos jogadores é composto por camisa e calção, e o uso de sapatos é proibido, mas como meio de proteção local é permitido o uso de faixa nos pés ou nos tornozelos, além de óculos de plástico. A única exceção se dá para o goleiro, que é o único jogador que pode estar utilizando calças compridas, caso seja uma escolha do time, tá? O beach soccer ele é um esporte muito simples, gente. É como se fosse um futsal na areia, tá? Nas areias da praia. As regras aí vocês podem conhecer, caso vocês tenham curiosidade. Podem estar procurando vídeos. Muito comum acontecer no programa Esporte Espetacular, no verão, competições de beach soccer, tá? Então é algo que não é muito difícil, muito fora da nossa realidade. Como exercício, o que é que vocês vão fazer? O beach soccer ele é jogado na areia da praia, né, como foi visto. Se observarmos direitinho, as nossas praias, elas estão constantemente sendo poluídas pelos banhistas. Creio que quem teve aqui a oportunidade de já ter visitado a praia, vai ver que os banhistas estão sempre jogando uma garrafa plástica, uma sacola de salgadinho, eles deixam ali e depois não recolhem. Aquele lixo muitas vezes ele vai se locomovendo através do vento para dentro do mar
E o que acontece de forma muito comum são os animais marinhos estarem sofrendo com isso. As tartarugas, por exemplo, as suas narinas, né, as suas entradas respiratórias, elas estavam sendo afetadas com os canudos, né? Os peixes, eles acabam ficando presos ali em sacolas. Então, há uma poluição muito grande dentro das nossas praias, dentro dos nossos mares, o que prejudica muitas vezes de forma muito comum os nossos animais marinhos. Como forma aí de preservação, de cuidado com o nosso meio ambiente, eu quero que vocês façam um desenho bem bonito e bem criativo que possa conscientizar os nossos banhistas, né, até nós mesmos, sobre as consequências de poluir as praias. Vocês podem fazer um desenho do mar com algumas pessoas jogando lixo no lugar correto, ou então o banhista jogando lixo numa sacolinha para depois levar e jogar num latão. Vocês podem fazer o desenho do mar e uma frase em cima: não polua os nossos mares, né? Fiquem à vontade, sejam criativos, certo? Mas façam um desenho onde seja possível conscientizar as pessoas a não poluírem os nossos mares, as nossas praias, tá? Vou ficar no aguardo do retorno de vocês. Essa foi a aula de hoje.